Pegue a sua Bíblia e abra comigo lá na primeira carta de São João, capítulo de número 2. Eu quero ler alguns versos, capítulo 2, a partir do primeiro verso. Enquanto você encontra, eu gostaria de louvar a Deus por esta noite e de retornar aqui no culto da quarta, como coincide com os trabalhos de Bahia. Então às vezes nós temos dificuldade de participar com vocês, cultuar com vocês, mas para mim é uma alegria. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, mesmo na ausência, louvo a Deus pela vida dele, pela oportunidade que nos é dada. A todos os pastores, amigos, obreiros, Deus abençoe a vida de vocês. Capítulo 2, versículos 1 até o versículo de número 3. Todos encontraram? Digam amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E você diz amém? Feche seus olhos, incline a sua fronte, fale com seu Deus um pouco. Pai, bendito seja o teu santo nome. Deus, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, pela oportunidade que nos é dada. Graças te damos. Peço-te, ó Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente, faça-nos compreender a tua palavra, a tua vontade, na qual é boa, perfeita e agradável. É assim que nós oramos e te agradecemos em o nome do teu Filho. Tome seu assento em o nome de Jesus. Queridos, quando nós observamos o ministério terreno de Jesus Cristo, ele delongou-se pelo menos de 3 a 3 anos e meio, e neste período ele separou alguns homens para que pudesse prepará-los, ensiná-los, e a posteriori eles dariam continuidade ao ministério de Cristo. Dentre os 12 homens, nós temos um em especial que é conhecido como João. João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu e Salomé, e a sua mãe era uma mantenedora do ministério de Jesus Cristo. E João fazia parte de um grupo ainda mais próximo, juntamente com Pedro e Tiago. João, ele desfrutou de algumas experiências que foram sui generis, foram únicas. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, lá estava João. Quando Jesus subiu ao monte e transfigurou-se, lá estava João. Quando o próprio Jesus, por exemplo, ele foi levado à cruz do Calvário, no momento do seu julgamento, no momento das suas últimas palavras, João era um daqueles que estava presente, observando. É tanto que alguns acreditam que esse João, ele era primo de Jesus, já que Salomé era irmã de Maria. Quando Jesus ele vai dar o último suspiro, ele dirige-se a João e incumbiu-lhe da responsabilidade de cuidar da sua própria mãe. A história nos conta que após a morte e a ascensão de Jesus Cristo, João, ele vai para Éfeso, e em Éfeso ele passa a desenvolver o seu ministério. Enquanto ele estava em Éfeso, um imperador romano conhecido como Domiciano prende João em decorrência da sua fé, em decorrência da sua dedicação a Deus, e conduz-o como um exilado para uma ilha próxima do mar Egeu, conhecida como Pátmos. Lá João passa um período até que Nerva consegue ascender o trono e permite João retornar para Éfeso. Estando em Éfeso, João continua o seu ministério até os 98 anos de idade, e então ele morre em boa velhice, de maneira natural. Foi um dos únicos, ou melhor, foi o único dos 12 que morreu de maneira natural. João evangelista, ele escreve alguns livros. De todos os livros do Novo Testamento, você observa que pelo menos 5 foram atribuídos à escrita de João.
O Evangelho segundo escreveu o próprio João. Nós temos 3 cartas, a primeira, segunda e terceira carta, e também aquele que tem o último gênero literário produzido pelos judeus, que é o gênero apocalíptico. O livro de Apocalipse também é atribuído a João. Dos 5 livros, eu quero observar com vocês apenas a primeira carta de João, e mais precisamente a perícope que está dos versos de número 1 até o verso de número 3. Quando você observa esta carta, você percebe que João já havia declarado o propósito, a razão, o porquê dele escrever esta carta. Por exemplo, versículo de número 3 desta carta, a Bíblia diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Para quê? Perceba que essa expressão aqui no grego rina trata do propósito, da razão e do objetivo. João diz: estou escrevendo para que também tenhais testemunho conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Primeira razão é que João está escrevendo para estabelecer comunhão entre os seus ouvintes e o próprio Deus. Segunda razão é expressa no verso de número 4, quando ele diz-nos assim, do capítulo 1: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Essa é a segunda razão, para que a alegria daqueles que era a igreja de Cristo nos primeiros séculos, ela fosse plena, ela fosse completa. E então, no capítulo de número 2, no verso 1, você tem o terceiro objetivo, a terceira razão, o terceiro propósito pelo qual João está escrevendo. E ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então perceba que de fato esses são os objetivos delineados nesta carta, pelo qual levaram João a escrever esta carta. Eu quero que você atente principalmente neste terceiro objetivo, a terceira razão, o terceiro propósito pelo qual João está escrevendo. Primeiramente, eu quero que você olhe a maneira afável como João, ele dirige-se àquela igreja. Perceba o verso 1 ainda. Ele diz: filhinhos, ou meus filhinhos. Nós temos aqui a declaração de um pastor amável, palavras que denotam ternura, palavras que denotam essa amabilidade, a maneira como João dirige-se àqueles, e a palavra grega aqui, teknia, poderia ser traduzida como criancinhas. João dirige-se àqueles crentes chamando de filhinhos, chamando de criancinhas. Levemos em consideração que João era um ancião, já era um homem de muita experiência, e que ele costumava dirigir-se assim aos seus filhos na fé. Existe um estudioso chamado Irineu de Lyon, que ele relata que João, quando idoso, corpo cansado, ele era levado por outros diante da igreja, e ele com frequência dirigia-se àquela igreja chamando-os de filhinhos, chamando-os de criancinhas, demonstrando o amor, o apreço, o carinho que esse pastor tem para com todos os crentes que estavam debaixo da sua responsabilidade. Pois bem, mesmo João tratando-os de maneira afável e amorosa, João quer tratar de algo sério, e o assunto é importantíssimo. A terceira razão pela qual João está escrevendo é exatamente para exortar esse povo, para encorajá-los para que eles se posicionem de uma maneira ética e cristã que louve a Deus. Perceba que ele diz no verso de número 1: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Esse é o objetivo.
O pecado, vocês sabem que é transgressão. O pecado é exatamente a rebeldia contra a lei de Deus e o Deus da lei. O pecado é errar o alvo. O pecado é se contrapor à vontade do soberano, à vontade do eterno. João, de fato, ele considera que os crentes, eles não são perfeitos, eles não são sem falta. Olha o verso de número 8, que diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então entenda, a despeito de João considerar que não existe ninguém perfeito, e de fato ninguém pode arrogar para si esse título, esse status de perfeição, e dizer que não peca, que não falha, que não falta, que não há nódoa no seu caráter. A despeito disso, João está exortando aquela igreja para que eles não pequem. O que João está dizendo é que o crente não deve de maneira alguma ter prazer no pecado. Isso não deve ser algo que é uma constante, que é um hábito, que é algo repetitivo, que é uma iniquidade. Então João está dizendo: olha, atentem para isso. Eu estou escrevendo com o objetivo de vocês não pecarem. O Russell Norman Champlin, ao comentar esse texto, ele diz: o evangelho e a graça divina ali pregada não nos sugerem permaneçamos no pecado para que a graça seja mais abundante. A universalidade do pecado não subtende que a nossa derrota pelo pecado é inevitável. O alvo é a perfeição, ainda que não possamos desfrutar na sua inteireza neste presente momento. Ou seja, o fato de sabermos que o homem, ele é fadado ao fracasso e que o pecado faz parte dessa realidade terrena, nós não devemos usar isso como uma desculpa, como excusa para que vivamos uma vida que não agrada a Deus. O nosso alvo é a perfeição, o nosso alvo é a santidade, o nosso alvo é agradar a Deus, ainda que não consigamos na sua plenitude. E João está dizendo: eu escrevo-vos com o objetivo, com o propósito de que vocês não devem pecar. A palavra que é usada para pecado aqui, hamartete, ele traz o sentido de um pecado específico, de algo que é objetivo e direto. Trocando em miúdos, o pecado na vida do crente deve ser um acidente de percurso. O pecado na vida de crente deve ser uma anomalia. O pecado na vida do crente é algo estranho. O pecado na vida do crente não é algo habitual, constante, corriqueiro, natural ou relativizado. É preciso que eu e você atentemos para essa realidade. Pecado continua sendo pecado e não deve fazer parte da nossa vida enquanto filhos do Deus Santo, Poderoso e Soberano. Então João está escrevendo exatamente para adverti-los, admoestá-los e admoestarmos ao mesmo tempo, e dizermos: não pequeis, não se entregue à vaidade, não deixe se levar pelos desejos que são contrários a Deus, à palavra de Deus e ao Senhor dos céus. Ou seja, não olhe para a transgressão como se fosse algo comum, natural, corriqueiro. Essa é a observação dele. Pois bem, a despeito de João tratar ou adverti-los acerca da necessidade de abster-se do pecado, João acrescenta algo que é importante, porque João sabe que é inevitável em dado momento da nossa vida nós falharmos. João sabe que mais cedo ou mais tarde, de uma ou de outra maneira, nós tendemos ao fracasso e à falha. Então, enquanto João adverte-os para que eles não pequem, por outro lado, João acrescenta que se alguém pecar, Deus em sua graça já fez uma provisão para a sua restauração.
É interessante isso aqui, porque às vezes, quando nós observamos apenas a primeira parte, e você falha, e você erra, e às vezes você veio de um dia difícil, ou ao longo da semana, você sabe que entristeceu a Deus de alguma maneira, e diante dessa realidade, João vai nos dizer: olha, se porventura o pecado já foi consumado, entenda, Deus já fez uma provisão para a sua restauração. Deus já tem uma provisão para lhe colocar de pé. Deus já providenciou meios necessários para te erguer, para te levantar, para te restaurar, para te colocar de volta no caminho. É isso que João está dizendo. Não se entregue à vaidade e ao pecado e à transgressão. Mas se porventura você errou, existe saída, existe solução, existe restauração, existe um meio de escape, existe uma mudança, existe uma porta de saída. Não é para você jogar tudo para o alto e dizer: eu desisto, eu sou falho, eu sou fraco, eu sou miserável, eu não consigo. Não, é para você se aproximar de Deus e abraçar os meios que Ele soberanamente proveu para cada um de nós. Qual foi a provisão de Deus para a nossa restauração? A provisão de Deus para a nossa restauração foi o próprio Cristo. Cristo é a provisão de Deus para a nossa restauração. Você pode repetir isso comigo? Jesus Cristo é a provisão de Deus para a nossa restauração. Diga: Jesus Cristo é a provisão de Deus para a minha restauração. João, ele reconhece de maneira realista que o pecado pode ocorrer, e por vezes ele ocorre. O pecado pode ocorrer e comumente ou muitas vezes ele acontece na nossa vida. Então ele passa a discorrer acerca dessa provisão. Ao invés de lançar-se no desespero, João diz: existe uma saída. Ao invés de Deus lhe abandonar a si mesmo, ao seu bel prazer, Deus diz: tem uma saída. Ao invés de Deus lhe dar as costas, Deus diz: tem uma saída. Ao invés de Deus nos desamparar, Ele diz: calma, alto lá, tem uma saída. Observe, irmãos, que nós olhamos para esse texto e nós entendemos que a expiação de Cristo e a advocacia do mesmo são suficientes para cuidar desse problema. A expiação de Jesus Cristo e o exercício da sua advocacia são suficientes para tratar com essas demandas relacionadas ao pecado e à transgressão. É exatamente isso que João vai fazer. Ele apresenta essa provisão para o cristão que pecou, e ele destaca pelo menos 3 aspectos de Jesus Cristo, dos quais devem servir-nos de deleite. O primeiro aspecto que ele descreve é Jesus como sendo um advogado junto ao Pai. Segundo lugar, Jesus Cristo, Ele é o justo. E terceiro lugar, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Vamos por parte para que você me acompanhe. Primeira coisa, versículo de número 1, a parte B, diz assim: não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, ou junto ao Pai. A primeira coisa que João descreve é que Cristo Jesus, como advogado, ele é uma provisão de Deus para lidar com as nossas fraquezas, com as nossas faltas e com as nossas transgressões. O termo grego que é usado para advogado aqui, queridos, é a palavra paracletos. É a mesma palavra que no Evangelho segundo escreveu São João, é usado para o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso advogado. Ele habita em nós e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, verdade. Mas Jesus Cristo também o é, esse paracleto. Ele é esse advogado. E essa palavra subtende alguém que foi chamado para colocar-se ao lado e ajudar
ajudar, e socorrer, e auxiliar, e defender as nossas causas, e defender as nossas demandas. O que ele está apresentando é exatamente esse, o termo técnico. Se você errou, se você falhou, se você pecou, existe um advogado de defesa junto ao Pai. Eu vou repetir isso aqui para você. Pastor, eu falhei, a minha consciência está pesada. Pastor, eu transgredi da vontade de desistir. Pastor, eu não sinto mais a alegria da salvação. Pastor, da vontade de abandonar tudo. Eu me vejo imundo e distante de Deus, não tem saída. E eu digo para você, tem saída sim, porque existe um advogado junto ao Pai. Existe aquele que foi chamado para colocar-se em nossa defesa. É como John Stott mesmo diz, é alguém que foi convocado para nos assistir. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Você não está sozinho nessa demanda, você não está sozinho nessa crise, você não está sozinho nesses conflitos. Jesus Cristo de Nazaré é o nosso advogado. Essa expressão ela era usada de maneira muito frequente exatamente com essa linguagem de tribunais. Pessoas que eram convocadas para fazer esse papel de mediador, alguém que estava junto. Assim como no Evangelho, capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Da mesma maneira que ele estava com Deus no princípio, ele está hoje na condição de um advogado. O reverendo Augusto Nicodemos, ao comentar esse texto, ele diz que quando João usa aqui essa palavra aplicada a Cristo, a ideia é que ele fala com o Pai sobre nós, em nossa defesa, e intercede para que sejamos perdoados. Romanos capítulo 8, versículo de número 34, Paulo diz o seguinte: quem os condenará? É Jesus Cristo quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo, quando escreve em 1 Timóteo 2,5, ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É esse Jesus. Então entenda, nós temos um advogado, nós temos um defensor, e esse advogado nunca perdeu uma causa, esse advogado nunca saiu cabisbaixo de um tribunal. Todas as causas que ele pleiteou, ele saiu vitorioso. Então, em nome de Jesus, não se desespere, não retroceda, não volte atrás, não abandone, não desiste. Deus é aquele que providenciou o seu filho para ser o advogado junto ao Pai. Se você pode, aplauda ele bem forte. Além de advogado, um outro aspecto que é atribuído a Cristo é que ele é Jesus Cristo, o justo. O nosso advogado, ele é um advogado justo. Isso aqui é formidável, porque o nosso defensor, ele é livre de qualquer mácula, de qualquer mancha, de qualquer nódoa, de qualquer pecado. Ele fez-se carne, mas viveu a sua vida na plenitude da justiça de Deus. Ou seja, ele é de fato uma provisão eficaz, efetiva e adequada para podermos perdoar de todos os nossos pecados. O Champlin diz que o apelo é que a defesa apresentada por esse advogado está alicerçada sobre a verdade, e ele haverá de ganhar sua causa, porque ela é justa, e ele mesmo foi quem tornou isso possível. A minha e a sua causa, ela só pode ser ganha porque Jesus Cristo de Nazaré tornou isso possível. Ele é o nosso representante. Outrora nós estávamos nos lombos de Adão, caímos com Adão, éramos alheios de Deus com Adão, éramos filhos da ira como Adão, andávamos
estávamos num mundo sem Deus e sem esperança, mas agora você está em Cristo Jesus. Ele é esse justo que intercede por nós. É nele que você é filho de Deus, é nele que você é nova criatura, é nele que as suas orações são ouvidas. É o fato de estarmos nele que nós alcançamos perdão de pecado. É nele, por ele e para ele que são todas as coisas. Existe um certo comentarista chamado Jeremias Taylor, que ele diz o seguinte: que melhor advogado poderíamos ter, senão aquele que foi nomeado o nosso advogado, e ele também é o nosso juiz. Que advogado melhor nós poderíamos ter, a não ser aquele que, além de nosso advogado, ele também é o nosso juiz. Eu e você precisamos atentar para esta realidade. Jesus Cristo, ele é aquele que intercede como um advogado junto ao Pai. Ele é aquele que intercede junto ao Pai como um advogado. E ele é justo. Não existe mancha, mácula, nódoa ou pecado algum na pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos e devemos recorrer a ele. Perceba, irmãos, que não apenas isso já é muito, mas João ainda avança. Ele diz-nos em terceiro lugar que ele é a propiciação pelos nossos pecados. João é o que, igreja? Mais forte, João é propiciação pelos nossos pecados. A primeira e segunda expressão que João usa, elas nos são comuns. Por exemplo, a expressão de advogado, a expressão de justo, isso nos é mais acessível. Mas a palavra propiciação, ela foge do nosso sentido e da nossa compreensão, se nós não observarmos o pano de fundo veterotestamentário. A palavra hilasmos aqui, ele traz o sentido de aplacar, ele traz o sentido de conciliar, de aproximar. Escuta isso aqui. Na antiga aliança, todas as vezes que o homem pecava e transgredia, Deus, por ser justo e ser santo e ser perfeito, a sua justiça, a sua santidade, a sua perfeição requer que ele derrame a ira sobre o homem. Isso é natural. Contudo, para que o homem pudesse desfrutar de relacionamento com Deus, matava-se um animal, sacrificava-o, pegava aquele sangue, colocava na tampa da arca, que era um propiciatório com os querubins. Ali era conhecido como se fosse o trono de Deus. Quando o sangue era aspergido sobre aquela tampa, Deus olhava do alto e dizia: eu não vou derramar minha ira sobre os homens, porque este animal morreu no lugar dele. Deus era propício para com os homens, Deus era favorável para com os homens. Deus de alguma maneira tratava-o não segundo as suas transgressões. Contudo, quando você olha para o Novo Testamento, o escritor aos Hebreus, ele nos diz que sangue de ovelhas, de bode, de bois não poderia salvar o homem. O homem continuava de alguma maneira em sua condição de pecado, e a ira de Deus só era adiada, colocada para cima, postergada. Mas lá em João capítulo 1, versículo 29, a Bíblia diz que João Batista estava batizando na beira do Jordão, quando ele olha no meio da multidão e ele percebe um que era diferente. João capítulo 1, versículo 29, ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou dizer isso de novo para você. João Batista olha para Jesus Cristo de Nazaré e diz: é ele que é o Cordeiro, é ele que os profetas profetizaram, é ele que a tipologia do Antigo Testamento apontava, é ele que a lei encaminhava para o mesmo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira, que arranca o pecado do mundo. Olha o que João está dizendo. Se você pecar, lembre-se de três coisas. Primeiro, que você tem um advogado. Segundo, que esse advogado é justo. Terceiro lugar, que esse advogado justo foi a propiciação pelos seus pecados. Ele morreu por você.
sacrificou-se por você, entregou na cruz por você, doou-se por você. Esse é o sentido da expressão que João está utilizando. Pela morte de Cristo na cruz, ele fez uma expiação perfeita. Por isso, queridos, entenda, se você é filho de Deus, você não precisa desesperar-se, temer a ira de Deus. Não tenha medo da ira de Deus. Por que eu digo isso, pastor? Porque a ira de Deus, ela já foi derramada sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo disse, antes de chegar à cruz, quando ele disse, Pai, se possível for aparta de mim esse cálice, é o cálice da ira. Deus iria derramar essa ira sobre alguém, e Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele recebe, ele bebe todo o cálice da ira de Deus. Por isso que hoje você precisa entender que você não é filho da ira. Pastor, mas eu estou distanciado, eu estou fraco, eu pequei. Então apenas, como disse Jesus Cristo, aquele que toma banho, falando da regeneração, ele precisa apenas lavar os pés. Fala de confissão, abra o seu coração, se rasgue na presença dele, porque o sangue de Jesus já foi derramado por você. João está dizendo, se pecares, lembre-se que Jesus Cristo foi um sacrifício perfeito por você. Eu me lembro, irmãos, alguns comentaristas falam muito sobre as experiências místicas de Lutero. E Lutero era alguém que comumente infringia sobre si jejuns e penitências diversas, principalmente antes de ter uma compreensão mais clara da doutrina da justificação pela fé. E em dado momento da sua vida, alguns dizem que ele teve uma visão do próprio Satanás, que apareceu para ele e começou a elencar os seus pecados, a mostrar os seus erros, a mostrar suas faltas, a mostrar suas transgressões, e dizer, olha Lutero, você é falho, você é fraco, você é miserável, você é pecador, você costuma falhar, você costuma transgredir. E ele foi elencando todos os pecados, e quando ele terminou, Lutero já estava no canto triste, calado, como dizia minha avó, acabrunhado. Mas aí Lutero disse o seguinte, tudo isso que você falou é verdade, Satanás, mas faltou você escrever alguma coisa a mais. O que? Coloca abaixo de tudo isso, eu sou pecador, mas o sangue de Jesus Cristo de Nazaré me purifica de todo o pecado. Eu vou dizer de novo isso aqui. Ele disse, olha, eu sou pecador, verdade, mas o sangue de Jesus Cristo de Nazaré me purifica de todo o pecado. Deixa eu te dizer isso nessa noite, em nome de Jesus. Não existe marca, não existe mancha, não existe dano, não existe transgressão que não possa ser purificado através do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Esse sangue que limpa, esse sangue que purifica, esse sangue que lava, esse sangue que ergue. Satanás não quer que você atente para essas verdades. O sangue dele está sobre a sua vida. Se você acredita nisso, levante as suas mãos para o alto, abre a sua boca e adore a Deus. Só quem é lavado pelo sangue, só quem é lavado pelo sangue, abre a boca e adore a Deus nessa noite. Só quem tem certeza, abre a boca para adorar a Deus. Lembre-se que, pastor, eu não estou bem. Pastor, eu sou crente, eu sei que eu sou salvo, eu sei que eu sou filho, mas eu perdi a alegria da salvação. Eu pequei contra a santidade de Deus. Eu entristeci o Espírito Santo. Eu falhei, eu errei. E Satanás vem no nosso ouvido lançar os seus dardos inflamados e dizer, não tem jeito, não tem saída, não adianta, abandona. E ele joga tudo na nossa face. Aí vem Deus através de João e diz, ei, você foi comprado. O apóstolo Pedro, ele disse, você foi comprado, não foi com ouro, não foi com prata, nem coisa alguma corruptível, você foi comprado. Isaías disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Eu acho maravilhoso, irmãos, quando você lê Apocalipse capítulo 12 e você vai observar aquela imagem do dragão que é expulso dos céus e ele tem pouco tempo e diz: agora eu vou para a terra. Aquilo aconteceu quando Jesus Cristo ele é entronizado. Satanás não tem mais acesso nem direito de chegar diante de Deus e me acusar e te acusar. Por quê, pastor? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Agora, lançado na terra, ele vem lançar sofismas nas nossas mentes, ele vem acusar-nos contra nós mesmos. É isso que eu e você precisamos atender. Eu me lembro que no início da minha fé eu usava muito de maneira analógica, e hoje eu compreendi, e hoje eu entendo que era errado, a cena da exaltação e da intercessão de Cristo da seguinte maneira: imagine um grande tribunal e estávamos todos nós assentados no banco dos réus. Imagine Deus na condição de um justo juiz. Imagine o acusador e imagine Jesus Cristo de Nazaré. Na minha analogia no passado eu dizia o seguinte: quando Deus estava prestes a sentenciar-nos, Jesus Cristo de Nazaré, por causa do seu sacrifício, ele levantava as mãos e dizia uma palavra: misericórdia. E quando ele dizia isso, os réus eram livres na mesma hora. Era assim que eu dizia, mas depois eu compreendi que era inadequado. Por quê? Porque se um juiz libera o réu só porque o advogado pediu misericórdia, ele deixa de ser justo, ele deixa de ser ético, ele deixa de ser correto. Então Jesus não poderia pedir misericórdia pelos réus. Não, pastor, não. O que é que Jesus diz? Da mesma maneira, quando o juiz está prestes a sentenciar-nos, Jesus Cristo levanta a mão e diz: Pai, justiça. Como assim justiça? Sim, eu derramei o meu sangue por eles, eu fui para a cruz por causa deles, eu recebi chicotadas por causa deles, eu fui quem derramei todas as gotas do meu sangue por causa deles. Jesus Cristo de Nazaré, ele é justo, ele pode dizer justiça, porque a ira de Deus caiu sobre ele. E hoje você tem liberdade para adorar a Deus, hoje você tem liberdade para exaltar, para bendizer, para reverenciar. E se você pode, levanta as duas mãos para cima, abre a sua boca e adore ao Deus dos céus. Você tem liberdade nessa noite, você tem liberdade nessa noite, você tem liberdade nesta noite. O inimigo, ele quer te prender, ele quer te algemar, te acorrentar, mas o sangue de Jesus Cristo, ele liberta, ele liberta, ele liberta, ele liberta, ele liberta, ele liberta. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Eu vou dizer isso até você entender. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Rasga o teu coração na presença dele. Pastor, eu errei. Rasga a tua alma, diga: Deus, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado filho. Pode não ser digno, mas é filho. Existem pessoas que vivem presas. Existem pessoas que vivem debaixo de uma opressão terrível porque não entendem isso. Jesus Cristo de Nazaré é a propiciação pelos nossos pecados. Eu acho maravilhoso porque João, ele mostra-nos duas faces aqui. Ele diz pelos nossos, na condição de igreja, mas ele mostra-nos também um aspecto para além do sacrifício de Cristo. Ele diz pelos nossos, verso 2, a parte B, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Em harmonia com vários outros textos, como 1 Timóteo 2,4, 2 Pedro 3,9, Hebreus 2,9, ele aponta para a universalidade do sacrifício de Cristo. Eu não estou dizendo que no final todo mundo vai ser salvo, não é isso.
O que eu estou dizendo é que não há uma limitação para o alcance desse sacrifício de Cristo Jesus. Se o pecado de Adão alcançou todos, porque por um homem entrou o pecado no mundo, o sacrifício de Cristo é potencialmente maior do que o pecado de Adão. E João está dizendo isso. O sacrifício de Cristo, ele alcança, ele é proporcional, ele pode alcançar a todos. Por exemplo, João 3,16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 12, versículo 32, Jesus disse: quando eu for elevado, eu atrairei todos os homens a mim. 1 Timóteo 2,4 diz assim, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento do Evangelho. Ou seja, não posso limitar a graça, limitar o sacrifício. O sacrifício de Cristo, ele é proporcional, ele pode alcançar, e ele consequentemente tem condições. Mas isso não acontece de maneira automática, não é fato. É preciso que o homem creia, é preciso que o homem confesse, é preciso que o homem reconheça, é preciso que o homem se quebrante, é preciso que o homem apresente-se diante de Deus reconhecendo a sua miséria. E quando ele assim o faz, o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, que me alcançou, ele alcança ele. O sangue de Jesus Cristo que te salvou, ele salva tantos quantos reconhecerem que Jesus Cristo de Nazaré é o único. Robertson diz o seguinte: a propiciação operada por Cristo provê salvação para todos, contanto que se reconcilie com Deus. Esse mesmo sangue que nos alcançou, ele é o único, a única e suficiente provisão para todos aqueles que quiserem relacionar-se com o Pai. Eu quero que você, diante de tudo isso, você fique de pé, por favor. E eu quero que você pondere como está o seu relacionamento com Deus. Se tu tiveres intimidade, segura na mão do teu irmão, por favor. Pondere como está o seu relacionamento com Deus. Existem pessoas que não têm mais nem força para adorar a Deus, porque está em um culto como esse, pastor Pontes, e o inimigo fica no ouvido dizendo: olha onde tu estás de novo. Tu estás de novo aqui, tu sabes que não és merecedor, merecedora. Tu sabes que amanhã tu vai falhar de novo. E ele fica no nosso ouvido. E a pessoa se limita, se cala, silencia, não adora, não sente mais a alegria do Espírito. Mas entenda uma coisa, em nome de Jesus. Jesus Cristo de Nazaré, a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Se houve falta, se houve falha, se houve erro, rasga o teu coração na presença dele. Diga: Deus, me lava com esse sangue, Senhor. Eu quero sentir a alegria da salvação de novo. Eu quero sentir o meu coração queimando de novo. Eu quero falar em novas línguas de novo. Eu quero que teu Espírito me encha de novo. Eu vou te dar um minuto só para você adorar o seu Deus nessa noite. Eu vou te dar um minuto só para você abrir o seu coração diante dele e dizer: Deus, eu preciso da tua graça. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, o inimigo das nossas almas perdeu mais uma nessa noite. Se ele pensou que você ia sair daqui para baixo, ele se enganou. Porque a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre, seja livre, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja livre, seja livre, seja livre. Levante a mão dessa pessoa bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, e comece a adorar a Deus nessa noite. Vai, 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 vai. Abre a tua boca, crente, para adorar o teu Deus. Abre a tua boca para exaltar o teu Deus. Abre a tua boca e diga: Deus, eu quero ser cheio. 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 Eu sinto a graça de Deus aqui. Deus
está dizendo: vai quebrar cadeias. Adora. Adore, 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 adore. Abre a boca, meu filho, para adorar o teu Deus. Vai, 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 vai. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Você é livre para adorar. Vai, vai, vai. Você é livre para adorar. Você que é batizado com o Espírito Santo e com fogo, seja renovado nesta noite. Oh! Oh! Aramandaia sai. Aramandaia sorebe canta labaia sé. Era universo chora, o sol se apagou. Ali estava amor, oh Espírito Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, ele levou. Bem alto, oh Espírito Santo de Deus. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Até vencerá. De amor, ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Bem forte! Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é. Está na casa, queridos. Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Em nosso meio tem alguém que ainda não confessou a Cristo como seu único, suficiente e verdadeiro Salvador? Tem alguém em nosso meio? Desse lado aqui tem alguém? Levante a sua mão se tiver. Pastor, eu nunca fiz uma aliança com o Senhor. Tem alguém desse lado? Ou estou afastado? Salvo engano, eu estou vendo uma mão lá atrás levantada. Aqui no meio tem alguém? Está afastado? Nunca fez uma aliança? Lá atrás tem mais uma mão levantada. Desse lado tem mais alguém que nunca fez? Todos são crentes, amém? Eu quero chamar vocês que ainda não fizeram esta aliança. Vocês que estão afastados. Vocês que nunca fizeram aliança com Cristo Jesus. Nesta noite, eu quero orar por vocês. Você não pode sair daqui da mesma maneira. É noite de você entregar sua vida ao Senhor. É noite de você se voltar para Cristo. Então, se você está em nosso meio e deseja, saia do seu lugar e vem aqui na frente para a gente orar por você. Pastor, eu estou afastado. Não perca mais tempo. Vem para cá porque eu quero orar pela sua vida. Eu quero apresentar a sua vida ao Senhor. Eu quero interceder por você. Aplauda mais forte, tem uma vida chegando. A Bíblia diz que há festa nos céus por um pecador que se arrepende. Onde está a segunda pessoa? Onde está? Você não pode sair daqui da mesma maneira. Você não pode sair daqui sem voltar para os caminhos. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o nosso advogado.
Ele é o justo que está ao lado do Pai, intercede por nós. Se você deseja, vem aqui à frente, não perca essa oportunidade, não deixe para depois. E a igreja continua adorando ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Venha, saia do seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Está vindo ali uma jovem. Tem mais alguém ainda no nosso meio? Tem mais alguém que ainda não fez essa aliança ou está afastado? Se você deseja, venha. Independente do que você fez, Jesus Cristo de Nazaré pode te restaurar, pode te libertar. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Todos que aqui estão outrora, a maioria que aqui estão outrora, estavam nas garras de Satanás. Talvez nos bares, nas drogas, nos vícios, nas boates. Mas a graça do Senhor nos alcançou. Então, se você deseja, venha para cá também, venha fazer parte dessa família. Estenda suas mãos, vamos orar por essas duas vidas. Se você quiser, venha que ainda dá tempo. Senhor Jesus, receba, Senhor, essas vidas nas tuas mãos. Ah, Deus, obrigado porque o sangue do teu Filho liberta-nos de todos os nossos pecados. Fortaleça-as, ó Deus. Guarde, livre-as de todo o mal. Que toda condenação, que toda ingerência do mal, ela caia por terra nesta noite. E que as tuas filhas sintam a liberdade que provém única e exclusivamente de Cristo Jesus através do teu sangue. É assim que nós ministramos vida sobre a vida delas. E você diz glória a Deus. A igreja como um todo, levante a mão que eu quero orar por você. Senhor Jesus, aqui está a tua noiva, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, Senhor. Eu quero ministrar nessa noite, em nome de Jesus, que a mesma liberdade, a mesma libertação, que os benefícios advindos do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, eles repousem sobre cada um de nós mais uma vez. Que o Senhor possa purificar nesta noite a tua noiva, que o Senhor possa limpar, que o Senhor possa purificar, que o Senhor possa expurgar aquilo que atrapalha, aquilo que serve de obstáculo, aquilo que serve de empecilho para o nosso relacionamento, Senhor. Nós reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos as nossas fraquezas, reconhecemos que somos limitados, que somos de baixo, que somos pequenos, mas também reconhecemos que o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, assim como aconteceu no Egito, Senhor, que o sangue nos umbrais da porta era símbolo de libertação, de livramento. O sangue de Jesus repousa sobre a tua vida. Deixa eu te dizer isso: Satanás não pode te tocar, porque o sangue está sobre a tua vida. Satanás não pode te afligir, porque o sangue está sobre a sua vida. Se você pode, abre a boca e adore a Deus nessa noite. Abre os teus lábios e adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Oh! Aplauda ao Senhor. Aquilo que parecia Continua adorando, vai. impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre.
Deus. Vamos aplaudir mais uma vez o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós temos aqui 2 pedidos, tá bom, de oração. Eu quero convidar os aniversariantes aqui na frente para a gente orar por todos. Venham para cá, vamos orar. Deixa eu convidar o pastor Pontes, fazer essa oração final. Nós temos aqui 2 pedidos de oração, tá bom? Orar por Ana e também por Melissa, de 2 meses, que vai se submeter a uma cirurgia. Vamos orar nesta noite, vamos agradecer ao nosso Deus pela sua palavra, né, que falou aos nossos corações. Pode vir, ficar todos aqui na frente, tá bom? Nós vamos orar.